Olá, paz e bem! Estamos aqui no Fé e Razão para mais um Cofunga, como fundar a sua gambiarra. Os alunos do Cofunga são maravilhosos, as respostas dele na escolinha demonical são fantásticas, gente. Olha, eu tenho muito orgulho desses protestantes que dizem que defendem a Sagrada Escritura, a sola Escritura, né? Tal, mas que não sabem ler uma linha em português. É assim, uma coisa impressionante a capacidade desses caras. E né, a gente tem aqui. Né, não é só, olha só, importante, gente. Não é só deturpar a Bíblia, adulterar a Bíblia para caber na sua crença e defender a sua escritura. Você tem que criar também a teoria da conspiração. E ela não precisa fazer sentido. Olha, nenhuma teoria da conspiração precisa fazer sentido. Tipo essa aqui, né? Que o Vaticano roubou, manipulou os originais bíblicos e depois queimou. Então, se o Vaticano roubou, manipulou os originais bíblicos e depois queimou, quem garante que a Bíblia que você está usando é a certa? E agora, José? É uma teoria da conspiração válida, porque você não precisa ter coerência. Entendeu? E dane-se, porque ninguém vai pensar nisso. Mas se a Igreja Católica roubou, manipulou e queimou, destruiu todas as Bíblias, né, como é que a Bíblia chegou no protestantismo? Aí você parte para o sobrenatural de Abreu. Foi Deus que me revelou e a Bíblia desceu do céu. Glória, ó Pai, ó Pai, glória, 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 glória. É impressionante, né? É assim, é a máquina de postar postagem mesmo. Quer dizer, postagem, né? Postagem, olha que coisa incrível, né? Olha esse aqui. Eu quando falo que para você ser protestante, você não precisa saber ler, né? Aliás, ler, mas não interpretar o texto, né? Porque, olha só o que o cara coloca aqui. Jesus disse que tem diversas ovelhas e outros apriscos. A Igreja Católica insiste nessa ideia exclusivística de que é a única. Vamos ler o texto, né, que está lá em João 10,16. Né? E é aquela coisa, né? Por que o cara do Cofunga, o protestante, não pode ser alfabetizado? Correto? Porque o cara vai ler isso aqui e o que Jesus está dizendo? Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Um católico normal, ele vai entender isso aqui. Se é um rebanho e um só pastor, é um único aprisco. Não faz sentido você ter um aprisco em São Paulo e outro em Belo Horizonte. Para ser o único aprisco, ainda mais no tempo de Cristo, né? Que não tinha carro, não tinha internet. É o que um católico entende. Agora o protestante, né? Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso conduzi-las também. E ouvirão a minha voz, haverá um só rebanho e um só pastor. Não é o mesmo aprisco, não é o mesmo rebanho. Não tem exclusividade, não tem unidade. Por isso eu sou protestante e faço Cofunga. A Rutinha não morreu. É assim que o cara lê isso aqui, né? É impressionante. E é por isso que eles defendem a sola escritura, mas não precisa ser alfabetizado, né? O outro bota aqui, se a hipocrisia religiosa. Não, você tem que jogar uma hipocrisia religiosa em cima da Igreja Católica. Se a Bíblia foi inspirada por Deus, que autoridade teria a Igreja Católica sobre ela só porque a compilou? Esquece que a Igreja Católica escreveu o Novo Testamento, tá? Porque para eles, quem escreveu a Bíblia inteira foi o povo judeu. Mesmo que Moisés não tenha sido judeu, beleza.
né? Agora eu pergunto, qual a autoridade, que audácia que a Igreja Católica teve de compilar essa Bíblia, se a própria Bíblia, que é a autoridade máxima dos protestantes, não diz para compilar nada, e nem que há livros na Bíblia. Mas é aquela coisa que eu falei sobre teoria da conspiração no começo. Você não precisa ter coerência. Você só tem que protestar. Protestantismo não tem que ter coerência. Olha, isso é importante para você ser aluno cofunga. Não tenha coerência. Proteste, proteste, proteste. Não tem a mínima coerência, né? Aqui, né, para você ter uma ideia também. Você tem que tem que trazer uma novidade para o seu culto. Você tem que ter um diferencial para o seu culto. Não é só botar cadeira de plástico e ter um endemoniado embaixo do braço, né? E vou fazer a Bíblia de sabonete rolon. Não, meu irmão. Você tem que colocar isso aqui, que o batismo, a circuncisão não substitui o batismo. A circuncisão ainda está valendo. Né? Que no Novo Testamento não faz a menor referência que prove que a circuncisão foi substituída pelo batismo. E que não tem batismo de criança. E não vejo o vídeo do tio Cláudio falando sobre batismo, que toca sobre esse ponto. Que você pode correr o risco de virar católico. Né? Deus me livre, se você virar católico, como é que você vai abrir sua gambiarra e ganhar dinheiro? Como é que você vai enganar os otários? Não tem como. Você tem que, olha, quanto mais ignorante for o povo, mais protestante ele é. Mais dinheiro você tira desses otários. Isso é uma coisa que você tem que aprender no Cofunga. Né? Ó, a igreja foi criada para ensinar o evangelho original. O evangelho original, lembre-se, é algo criado na sua cabeça. Você pode dizer que não tem, né, que continua valendo circuncisão, que você pode tacar pedra em mulher, não importa. Entendeu? Não importa. O evangelho original é o que você criar. Tá? Porque a Bíblia não é autoridade de nada dentro do protestantismo. A gente só diz isso para os católicos para enganar os católicos. Né? E não ficar inventando coisas que não existem na Bíblia. E aí você tem que inventar que a Bíblia existe dentro da Bíblia. Isso é importante. Arrume sempre um versículo bíblico. Né? Pois, e ainda tem que dizer, isso também é importante, nem a Bíblia apoia as práticas religiosas e litúrgicas da Igreja Católica. Né? E aí, para ficar legal, você bota a Bíblia num carro e bota lá uma faixa escrita que a Bíblia apoia. Para dizer que é a Bíblia que está apoiando. Porque se você não for ventríloco de Bíblia, você não é um bom pastor do Cofunga. Né? Se você não fazer a Bíblia da sua marionete, dos seus interesses escusos e picaretísticos, como é que você vai ser um bom pastor formado pelo Cofunga, gente? Não tem como. Né? Então você bota assim, a Igreja Católica também não inventou a Bíblia, não criou a Bíblia. Né? Não tem nada a ver com a Bíblia, a Igreja Católica. Ela só fez a montagem e traduziu para o latim. Olha, anteriormente ela tinha traduzido para o grego. Mas deixa isso para lá, né? Beleza, né? Voltamos à teoria da conspiração. A teoria da conspiração é muito importante. Olha, já disse o fundador do Cofunga, o pai do Cofunga, que é o Lutero. Né? Louvado seja Lutero por ter o Cofunga para a gente enganar os otários. Né? E tal. Né? Por que a Igreja Católica manteve secretos os documentos da Inquisição? Né? Então você tem que dizer que a Igreja Católica, olha, os documentos da Inquisição é secreto, tudo a Igreja Católica é secreto, nada é revelado. Entendeu? Né? Você ouviu de fontes sobrenaturais, não importa. Tá? E aí, por acaso, Deus não viu tudo que foi feito? Aí você já bota a fonte sobrenatural que Deus te contou. Pode se esconder de Deus as coisas por destruir e esconder documentos? Pois foi Deus que revelou a pessoa, que a Igreja Católica escondeu documentos e tal. Olha que revelação. Isso aí se cura com Rivotril. Mas, olha, se você quer fazer parte do Cofunga, não tome Rivotril. Né? Né? Ou é a opinião dos homens e não de Deus que importa ela?
Caramba, se Deus revela tudo para todo mundo, né? Então, beleza, para que polícia para investigar também, né? É impressionante. Mas é aquela coisa, vamos protestar porque o documento era secreto, a Igreja Católica queimou. Apesar de nada disso ser verdade, mas é uma teoria da conspiração, e a teoria da conspiração não precisa ter traço com a realidade, né? Aqui fala que a única salvação vem pelas escrituras. As escrituras que salvam, as escrituras que fazem tudo. Não interessa que Jesus Cristo censurou esse tipo de pensamento. Os fariseus lá em João, não interessa a salvação pelas escrituras, pois ela é quem dá o fiel testemunho de Jesus Cristo. Eu pensei que quem dava o testemunho de Jesus Cristo eram as pessoas. Por isso que a fé católica é apostólica. E se ela dá o fiel... Eu nunca vi a Bíblia dando fiel testemunho de nada. Os protestantes têm essa alucinação bíblica. O resto é heresia e perdição eterna. É aquela coisa, o cara alucina demais. O cara alucina demais. Né? E é claro, você tem que criar regras pro seu cofunga. Tipo esse aqui: ingerir carne, manteiga, queijo, pastel, condimentos, chá e café é pecado. Né? Porque, né, tomar café, ingerir carne, manteiga e queijo enfraquece o intelecto. Esse cara deve ter comido muito queijo, muito café, não sei. Ele falou que é pecado porque você fica burro se você comer muita manteiga, né, e queijo. É impressionante. Não tem base científica nenhuma, base bíblica a gente inventa, e é assim que a gente incrementa mais uma gambiarra, mais uma seita. Parabéns! Né? No início os cristãos eram nazarenos. Agora tem essa história dos nazarenos, que o próprio protestantezinho, coitado, né, não leu que nazarenos era um termo pejorativo. Você pega as cartas de Paulo e vê se ele chama alguém de nazareno. Ele chama de cristão. Depois é que inventaram o termo católico. É claro, você não sabe ler grego, não precisa. Se você ler grego, você deixa de ser protestante. Né? E aí, a base bíblica vem em Atos dos Apóstolos 20, que o cara botou aqui, né, que os romanos se infiltraram no meio, né, cristão, né, no meio dos apóstolos, depois da morte de São Paulo. Então tá lá em Atos 20, 29. Quer dizer, a Igreja Católica, ela mata Jesus Cristo, se infiltra depois que São Paulo morre, é fundada por Constantino, e Constantino manda escrever a Bíblia. Né? Mesmo que isso não tenha o mínimo senso cronológico de realidade, não importa. O importante é você criar sua teoria da conspiração e ter a base bíblica para dizer lá: sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Né? Atos 20, 29. Né? É aquela coisa, os caras criam, né? Coisa da cabeça deles. Aí o católico perguntou: cara, me mostra a sua igreja do século III, do século IV, do século I. Né? Onde é que estava a sua igreja? Sua igreja surge séculos depois, cara. Né? Aí ali o cara protestante bota: minha igreja é aquela que Jesus comprou com o próprio sangue dele. O nome da igreja verdadeira é o nome do seu dono. Não pode ser apostólica, tem que ser nazarena, porque sabe como é que é, né? O sobrenome de Jesus era Nazaré. Aluno confunga! É isso aí, meu irmão! E tô achando que, cara, é impressionante, né? Olha esse aqui. Esse aqui, vocês sabiam que o fruto que Adão e Eva comeram é o nome do Pai? Olha que impressionante. De onde é que o cara tirou isso? Qual é a base bíblica? Pior que o cara arruma uma base bíblica. Até porque o cara falou que o nome da igreja tem que ter o nome do seu... Né? Como é que é o negócio? O nome do dono. O nome da verdadeira igreja tem o nome do dono. Então a verdadeira igreja luterana, calvinista... Então a verdadeira igreja é essa. Né? Então você cria a igreja com o seu nome.
né? E o fruto que Adão e Eva comeram era o nome do Pai. Que impressionante. Assim, coisas que você só vê no protestantismo, gente. Né? Essa gambiarra doida aí. Né? O outro, para provar que a Igreja Católica, né, não é a igreja verdadeira, ele diz que a Igreja Católica dá glória a Pedro. Né? Então ele bota assim, a igreja que gloria a Pedro, com certeza rejeitou a Cristo. E eu falei, olha, graças a Deus que eu sou da Igreja Católica, cara. Porque Jesus Cristo diz, em João 17, versículo 22, dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Mas é como eu disse, o cara ele lê um, e ele acha que é um aqui, outro ali, né? São coisas, apriscos diferentes. Não é da mesma igreja. Né? E Paulo diz, né, em Romanos capítulo 2, versículo 10, mas glória, honra e paz a todo que aquele que faz o bem. Então, graças a Deus que eu faço parte da Igreja Católica. Né? Aliás, né, o tio Cláudio faz parte da Igreja Católica. Eu aqui com o professor do Cofunga, né, e tal. E aí o protestantes, olha, se você não cometer um erro de português, digitar em línguas, você não é um bom aluno Cofunga, você tem que digitar em línguas. Então ele responde assim, antes digo ter saído dela, porque senão irá fazer parte da grande ira que virá sobre ela. Se você entendeu o que o cara quer dizer, deixa aí nos comentários. Eu não consegui traduzir isso aí. Se você tem o dom de traduzir protestantês, parte aí, ajude o tio Cláudio nessa empreitada, a gente agradece muito. O próximo é corpo incorrupto, né? Se fosse corrupto, não estaria morto e preso à morte. Será que a hipocrisia romana não tem limite? Então, o corpo, para ser incorrupto, segundo a protestante, ele não tem que morrer. Então, quando diz que Jesus Cristo, ao morrer, não conheceu a corrupção, é falso! Olha, se você for protestante formado do Cofunga e não contradizer a Cristo, e dizer que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador só da boca para fora, você não é bom aluno Cofunga. Você não pode ser. Você tem que contrariar Jesus Cristo. Porque você é o Cristo quem manda na sua igreja Cofunga, a sua gambiarra é você, não é Jesus Cristo, não. Né? Outra coisa, olha, vai criando teorias, vai criando doutrinas em cima de doutrina. Né? Então olha só isso aqui. Né? O pecado não existe mais. Aliás, nunca existiu. Né? Se Deus não teria, Deus teria mantido seus estatutos perpétuos. Então o pecado não existe, nunca existiu. Isso é uma invenção católica, tá? Para manter o povo na ignorância. Olha que coisa legal. Isso é importante no Cofunga. Você dizer que não tem pecado em nada. E aí depois você vai e diz, olha, os católicos bebem, fumam, fala palavrão, mas não tem pecado em nada. Mas quando os católicos fazem, é pecado. Eu falo, teoria da conspiração não precisa ter base na realidade nem coerência. É assim que você vai se tornar um aluno ótimo Cofunga. E, né, para finalizar, né, o cara falando aqui, Jesus é da tribo de Judá segundo a carne, mas Maria era levita. Como é que fica isso, católicos? Então agora Maria é levita. Quer dizer que quando o anjo diz que o pai de Maria é Davi, que ela vem da tribo de Davi, é mentira. O anjo mentiu. Por isso que quando o anjo diz que Maria é imaculada, os protestantes do Cofunga dizem, você mentiu. Jesus é descendente de Davi segundo José, ao qual ele vem da descendência de Jeconias, que não podia ter parte com o trono de Davi. Mas dane-se! Porque, olha, para o aluno Cofunga protestante, Jesus ser Senhor, Salvador, Deus, tanto fez quanto tanto faz. Desde que seu din-din, né, bata na conta no final do mês. E se o seu din-din não entrar, você não conseguir, né, formar sua gambiarra, nós recomendamos que você seja um desigrejado. E aí você começa a reclamar do dízimo.
que não tem a mínima base bíblica, mas para ser protestante não precisa ter base bíblica. É só protestar. Por isso que eu falo que tio Cláudio sempre diz: maldita a doutrina bíblica protestante, que é falsa, é mentirosa, é cretina. E nem ela tem base bíblica. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso aí. Se você quer ajudar o tio Cláudio no serviço de evangelização, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Ou então, não quero compartilhar, dê seu like, seu dislike. Não esqueça do meu apoia-se, com R$5 você ajuda uma família que precisa. E peço encarecidamente, gente, que nesse mês agora de novembro, dê uma força lá no meu apoia-se. Para ajudar uma família a ter um Natal um pouco melhor em dezembro. Então, paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém. Cofunga!